Olá, vamos continuar então com a aula 5, tema de gestão de vendas e atendimento a clientes. Nessa aula, nós vamos falar sobre 4 tópicos principais. São eles: o Código de Defesa do Consumidor, nós temos técnicas de fechamento dessa venda, nós vamos ter melhoria dessas vendas e também, por fim, pós-venda e auditoria das vendas que nós fazemos. Para falar de Código de Defesa do Consumidor, nós temos que entender a seguinte questão. É uma série de direitos, destacando, entretanto, os que são básicos para quê? Nessas relações de vendas e quais são os direitos que o consumidor tem, né? Código de Defesa do Consumidor. Esse código, ele quer mostrar para o consumidor que ele tem direitos sim quando vai fazer uma compra, por exemplo, ou quando vai usufruir de um serviço. Nós vamos falar aqui de alguns aspectos principais, mas você pode fazer a leitura do Código de Defesa do Consumidor na íntegra, fazendo uma busca rápida na internet. Nós vamos falar então, por exemplo, de igualdade nas contratações. O que é que diz esse tópico? Diz que garante a igualdade nas contratações, é a garantia do princípio constitucional do Brasil da igualdade. Quando a gente fala disso, é uma norma que determina que o fornecedor não pode diferenciar consumidores entre si. Não pode ter nenhum tipo de preconceito, não pode ter nenhum tipo de pré-julgamento do meu consumidor, oferecendo as mesmas condições a todos os consumidores. Isso vale para quê? Para condições de entrega, vale para negociação de financiamentos, vale para atendimento, para tratamento, para pronome de tratamento. Então, o Código de Defesa do Consumidor diz pra gente o seguinte: vendedor, você tem que tratar todo mundo igual. Essa é a regra principal perante a lei brasileira. Próximo tópico. Nós podemos falar do dever de informar. O que isso quer dizer? Quer dizer que o fornecedor, o vendedor, a empresa, a organização, é obrigada a prestar todas as informações sobre o produto ou serviço, ou suas características, qualidades, qualquer tipo de risco que pode estar atrelado àquilo, preço e de maneira clara e precisa, não podendo ter falhas, nenhuma imprecisão de informação e muito menos omissões. Então, para o meu cliente, eu preciso informar todas as informações possíveis sobre aquele produto ou sobre aquela negociação. Principalmente porque isso faz parte da conduta ética, da minha conduta ética como vendedor, por exemplo. Então, se eu tenho algum produto que tem algum risco e eu não informei para o cliente, isso é contra a legislação brasileira. Próximos tópicos. Proteção contra publicidade enganosa ou abusiva. Então, essa publicidade enganosa ou abusiva é uma infração penal. Eu não posso enganar o meu cliente. Eu não posso mostrar uma foto de um produto e quando na entrega aquele produto não é o que estava na foto. Eu não posso contratualmente prometer uma entrega e essa entrega não ser feita. Eu não posso, por exemplo, imagine que o seu cliente comprou uma geladeira e eu preciso fazer a entrega dessa geladeira para ele. Eu não posso dizer que eu vou entregar essa geladeira e deixar na porta da casa dele. Eu tenho que levar a geladeira até dentro da casa dele, talvez instalar naquele momento ou ter um contrato, uma negociação sobre a instalação ou a montagem de um móvel, por exemplo, mas eu não posso fazer uma propaganda e não entregar aquilo para ele. Proibição de práticas abusivas e qualquer cláusula abusiva que tenha no contrato. Então isso se essa cláusula é considerada abusiva, depois, se eu digo que ela é abusiva, ela é considerada então nula. Então, se uma cláusula foi caracterizada como abusiva, ela é anulada posteriormente. É abusivo, por exemplo, um caso de omissão, é abusivo. Eu tenho cláusula abusiva de que eu vou vender uma geladeira para o cliente e ele tem que levar agora da loja, né? E o meu cliente, eu não sei se ele tem condições de locomoção para levar aquela geladeira naquele momento. Falando então de técnicas para fechar essa venda, eu tenho algumas perguntas, uma autoavaliação que eu posso fazer para mim como vendedor e para mim como cliente do que foi essa negociação, de como foi essa venda. Então, perguntas:
Como eu fui nesse processo de negociação? Eu atendi o que o cliente precisava? Eu usei algum tópico que vai contra o Código de Defesa do Consumidor? Por exemplo, eu posso dizer que eu consegui o fechamento porque eu infringi alguma regra ou eu consegui o fechamento porque eu fui bom negociador naquele momento? São vários tópicos que devem ser levados em consideração. O que poderia ter sido feito para ter obtido mais êxito? Vendi uma geladeira, mas podia ter vendido um micro-ondas também? Poderia. Poderia ter vendido um ferro elétrico, algum outro produto da minha empresa? Poderia. Então, nesse momento, faz parte de uma reflexão. Eu entender como aprendizagem aquele momento de negociação. Acabou a venda, o cliente foi embora, fazer essa reflexão como uma avaliação de como foi o seu desempenho naquele momento. O que deu certo e o que não funcionou durante o processo de negociação. Deu muito certo, por exemplo, falar para o meu cliente que ele iria se sentir melhor, que essa marca, por ser a mais cara, pode ser também a que vai durar mais para ele. Ou deu muito certo eu dizer para ele que a entrega vai ser para o mesmo dia, ou ele vai começar a pagar daqui 3 meses, por exemplo. Então, eu vou entender para aquele tipo de cliente o que é que deu mais certo naquele momento. E aí, eu posso fazer algumas melhorias nas vendas. Primeira melhoria: estudo do comportamento do consumidor, que vai influenciar no meu processo de negociação. Lá na minha pesquisa de mercado, eu vou entender quem é o meu consumidor e como ele se comporta. E esse comportamento do consumidor vai ser de diversas maneiras. Eu posso passar a entender como esse consumidor se comporta num dia calor, por exemplo. Ou eu posso entender se esse consumidor, esse perfil do meu consumidor, se comporta melhor ou responde melhor às minhas propostas sentado ou em pé. Ou num balcão, e em alguma mesa que seja de reunião, numa sala fechada, numa sala aberta. São todos elementos de resposta que ele vai dar frente ao seu comportamento de natureza humana. Eu posso fazer, então, estudo desse processo de compra. O meu processo de compra se dá em etapas. Será que eu não consigo estudar esse processo e ajustar essas etapas em algum momento? Pode ser que isso seja uma boa estratégia naquele tipo de produto ou para aquele tipo de consumidor que tem um determinado tipo de comportamento. Conhecimento da empresa ou do negociador. É importante, vamos falar da empresa, eu negociar a partir de um entendimento do que é empresa. Eu saber que trabalho naquele ambiente, sou vendedor e eu quero entender a empresa. Qual é a razão daquela empresa existir? Para que ela serve ou qual é a finalidade dela do mercado? Isso vai fazer diferença quando eu for negociar. Então, numa estratégia de melhoria das minhas vendas, quando eu sei qual é a empresa, quando eu entendo os seus objetivos, eles passam a ser o meu objetivo também naquele momento da venda. Estudo das diversidades do processo da negociação. Tem muitas maneiras, muitos caminhos a seguir num processo de negociação. Eu posso negociar sendo um pouco mais introvertido ou mais extrovertido? Será que o meu consumidor, eu como vendedor, eu posso ser muito extrovertido com o meu cliente? Ele aceita esse tipo de atitude? Ele tem um comportamento que vai aceitar um vendedor extrovertido? Pode ser que sim, pode ser que não. Em alguns livros teóricos ou até mesmo na internet, você encontra tipos de negociação e como fazer esse fechamento dessa negociação, por exemplo, com alguém muito extrovertido. Então, troque os papéis agora. Imagine que quem é muito extrovertido agora é o cliente. Como lidar com um cliente extrovertido se eu sou introvertido, por exemplo? Então, isso tudo tem que estar na mente aí do meu entendimento como vendedor naquele momento. E então, a gente fala do pós-venda. O pós-venda é o processo que acontece depois que a venda já aconteceu e eu faço, inclusive, auditoria das minhas vendas. Então, o que é isso? É eu imaginar que depois que a venda foi concluída, eu posso ainda ter um relacionamento
com o meu cliente. Eu posso ter contato com ele, porque se for um bom contato depois da venda, ele pode falar muito bem da minha organização. Então veja, os bons negociadores, por exemplo, nessa lista de 13 itens para uma boa negociação, pós-venda, bons negociadores formam vínculos. Eu fui bom negociador nesse momento e depois, num pós-venda, eu vou poder fazer uma auditoria e entender que foi bom tudo que eu coloquei em prática e eu criei vínculos. Eu sei que aquelas pessoas vão confiar em mim ou na minha empresa num momento futuro para comprar aquele tipo de produto. Negociar, então, é sempre uma arte, porque a gente negocia desde que somos crianças e nós queremos comida, alimento, um brinquedo. Imagine quando agora a negociação vai depender, vai decidir o rumo da nossa vida, o quanto nós vamos ganhar de salário, por exemplo. Então, essa arte seria muito mais a negociação de como eu fazer com que você haja como eu gostaria que você agisse, como eu quero que você haja nesse momento. Eu quero que você compre o meu produto, porque em determinado momento eu vou receber uma comissão sobre ele. A gente está sempre negociando, bons negociadores formam amigos, também está ligado com o nosso processo de pós-venda. Posso ter uma equipe? Posso. Dependendo do tipo de organização, eu posso ter uma equipe que trabalha comigo ali naquele momento. Saber ouvir mais do que falar. Isso faz parte, inclusive, dos ditados populares. São 2 ouvidos e uma boca. Se a gente souber ouvir mais e falar numa proporção menor, com certeza aquela negociação tem maior chance de êxito, porque eu vou entender o que a pessoa quer. A partir do entendimento do que ela tem de desejo ou de necessidade naquele momento, eu posso desenvolver o processo de negociação, o processo de venda. Então eu ouço o que ela precisa para poder entregar exatamente o que ela precisa e então concluir aquela venda. Bons negociadores sempre observam, tomar cuidado com a rotina, né? Então, num processo de venda, é importante que a rotina exista por conta de um direcionamento de processos, mas que ela não seja tomada muito a regra, né? Eu posso desenvolver os meus processos de maneiras diferentes e principalmente de maneira diferente para cada tipo de cliente. Nunca dar nada de graça, por exemplo, como uma informação. Se eu sou um negociador, eu vou primeiro entender que você está disposto a comprar, aí eu vou te dizer que eu posso te dar um desconto, né? Então, isso tudo é uma relação de troca. Não ter medo de errar, talvez a negociação não dê certo e você aprenda, fazendo uma auditoria da sua venda, que aquele recurso que você usou não foi interessante, ou aquele tipo de cliente, depois de conversar contigo, não se tornou mais interessado ao que você estava pretendendo oferecer. E ainda, um outro ditado popular que contra fatos não há argumentos. Não há argumentos contra o fato de que o seu preço é menor no mercado. Não há argumentos contra você sabe ouvir muito bem o cliente. Então, se você coloca-se diante dele com transparência, com ética, colocando em prática o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, isso são fatos. E contra eles não tem o que se colocar em resultado negativo, por exemplo. O fato é de que todo o processo foi feito de uma boa maneira. Depois de uma auditoria, eu vi que os resultados foram bons por conta de características específicas da empresa, do produto, do vendedor, e contra todos esses fatos não tem o que se argumentar, né? Então, eu espero que você tenha tido uma clareza um pouco melhor do que a grande maioria da população, e essa análise e reflexão sobre o que são as vendas pode mudar o seu processo de trabalho, pode mudar como você se coloca diante de uma negociação. E nunca se esqueça, entender o cliente para poder negociar, para poder fazer um fechamento de venda com sucesso. Nos vemos num próximo momento, foi muito bom estar com você.